Olá, meus irmãos, internautas, meus amigos, famílias, aos meus irmãos candomblecistas, meus irmãos espíritas, espiritistas, espiritualistas, que são os candomblecistas. Quero agradecer a vocês os acessos aos nosso programa no Reino do Abacossô, que era hoje no canal, Heraldo de Xangô, e dizer para vocês que da minha satisfação de estarmos aqui toda semana nesse bate-papo. Bate-papo esse que está realmente trazendo para todos nós alguns conhecimentos, de vocês para mim, de mim para vocês, as perguntas que vocês fazem. Aliás, precisam fazer mais perguntas, tem poucas. Mas eu quero tomar a bênção a todos, dizer que sejamos abençoados e pedir a todos vocês que entrem lá no YouTube e coloquem lá, né, como direi, clicar em cima do... O que tem ali do lado mesmo? Botão. Um botãozinho onde vocês clicam e se cadastram. Isso é muito bom para nós, para dar mais força aos nossos trabalhos. Bom, sem mais delongas, hoje eu não quero perder muito tempo, porque é muita coisa a ser falada. Principalmente, eu hoje vou passar aqui para vocês o cargo da minha nação, Jeje e Jeje Nagô Vodun. Como vocês sabem, eu escrevi, esse aqui é o quarto livro que eu escrevo, Axé pelo Sul, Nagô Vodun, meu axé. Não é que fazer propaganda do livro, é que está tudo aqui, correto? Então eu vou passar só o de Jeje, que é a minha nação, porque muita gente desconhece. É mais fácil conhecer um cargo de Queto, de Angola, do que de Jeje. Então hoje eu vou passar para vocês o de Jeje e dizer para vocês o seguinte. Bom, depois que eu passar, eu não quero perder muito tempo, que aí eu vou explicando a vocês como é que a coisa funciona, tá certo? Então vamos lá, vamos direto ao assunto. Definição de cargos sacerdotais em Jeje, ou como se escreve, de G, é assim que se escreve Jeje, Jeje. Voduno, sacerdote do culto a Vodun. O que é Vodun? Vodun é aquilo que muita gente conhece como orixá. Orixá, Vodun e Quince são três definições para essas forças espirituais, para esses deuses. Então o Vodun, o Vodunon, sacerdote do culto, Voduno, né? Toi Vodun, sacerdote dos cultos de Mina Jeje, lá do tambor de Mina, do Maranhão, correto? Muito bem. Noxê, sacerdotisa do culto de Mina Jeje, do tambor de Mina. Rundevá, sacerdote responsável pelas cerimônias de Naruno, quer dizer, de iniciação. Certo? Eu dou sempre a tradução para vocês saberem do que nós estamos falando. Baconon, sacerdote de Fá, que é o primeiro oráculo da face da terra. Começa com Fá e é Jeje. Depois é que vem Fá. Isso é um outro assunto, isso é uma outra pauta, tá? Muito bem. Que é o adivinhador. Rumbono. Rumbono, sacerdote do culto aos Voduns. Preferencialmente aquele cujo Vodun é Nagô. Como no meu caso, por exemplo, eu posso ser considerado, além de um Doté, eu posso ser considerado um Rumbono, certo? O meu santo é Nagô. Muito bem.
pode também designar o filho mais velho de um templo de culto às divindades. Nesse caso, o feminino é Hungiboná. Gaiacu, título sacerdotal que designa a pessoa cujo vodum é um nagô e ou que tenha iniciado pelo menos um filho para o vodum nagô. Certo? Ou seja, Rundê, especificamente, esse é o título de todas as sacerdotisas, melhor dizendo, desculpa. É Gaiacu. Eu já conheci algumas aí. Ainda tem algumas lá. Doné, título dado às sacerdotisas cujo vodum pertence à família de Reviossô, e ou que tenha iniciado pelo menos um filho para um vodum dessa família. No Bogum, especificamente, é o título de todas as sacerdotisas. Doté, título dado aos sacerdotes cujo vodum pertence à família de Reviossô, e ou que tenha iniciado pelo menos um filho para um vodum. Vamos ver quantas coisas vocês precisam saber para... Depois eu vou explicar por que eu estou fazendo isso, que eu estou dando os cargos para vocês. Muito bem. Megitó, título sacerdotal que designa a pessoa cujo vodum pertence à família de Dan e ou um filho para um vodum desta família. Alguns definem que todo sacerdote ou sacerdotisa que tenha iniciado filhos de voduns pode ser denominados Megitó, principalmente aqueles de Dan e Bessem. Atenção, uma mesma pessoa pode usar vários títulos. Por exemplo, o mesmo sacerdote pode ser Doté para seus filhos iniciados para Reviossô e Megitó para seus filhos iniciados para Dan, embora prevaleça o título cabível para seu vodum. Certo? Muito bem. Vodunce, iniciado, que incorpora o vodum. Isso é Jeje. Corresponde ao Iaô do Queto. O vodunce recebe o nome de acordo com o seu vodum. É isso aí. Nanance, ou Nanã, filho de Nanã. Na África, os iniciados de Nanã, sejam vodunces ou não, recebem na frente de seus nomes ou cargo, palavra Nanã. É isso aí. Lissace ou Agamavi, filhos de Lissá. Lissace, Lissá, albino, aqueles albinos, mais assim, esposa. Agamavi, Agamã, camelão, Mavi, filho descendente. Lebace, filho de Leba, que é um vodum Jeje que muita gente confunde com... acho que eu já falei aqui, se não falei um dia eu vou falar. É muito confundido com Pombagira no Brasil, né? E não tem nada a ver, é um vodum Jeje. Ogunce, filho de Ogum. Otoluce, filho de Otolu. Aguesse, filho de Agué. Sapatace, filho de Sapatá. Lococe, filho de Loco, que muita gente chama ou melhor, filho de Locô. Mas as pessoas falam filho de louco, que é louco como se fosse maluco, né? Não é louco, é louco. Vamos corrigir isso aqui, né? Sapatace, filho de Sapatá. Lococe, filho de Locô. Arrunce, Auás, filho de Ogum e Oiá. E aqui vocês começam a observar como entra no ritual Jeje os orixás, né? E como as pessoas são chamadas dentro da nação Jeje, as pessoas de alguns orixás, como Ogum, por exemplo, é orixá, não é vodum, né? E Oiá não é vodum, são orixás da nação Quê. Um só, mãe pequena, vodum, mas só, raio, ou seja, vodum do raio.
um adjetivo para o Vodun Sobor. Sobor. Deré, ou Deré. Vodun se responsável por todos os atins mágicos usados aos rituais. Atins quer dizer os pós que a gente faz, aqueles pós que a gente usa em funções, enfim, qualquer pó dentro é feito, né, por um Deré, que é o Vodun se responsável por todos os atiçais usados nos rituais. Muito bem. Deré Vitu substitui a mãe pequena. Abossé, responsável pelos carregos e segurança da casa. Normalmente é dado a um filho de Gu. Se vocês quiserem uma explicação maior sobre qualquer Vodun, ou orixá que eu esteja falando, hoje só vou falar de Vodun, tá? Porque é muita coisa e eu quero explicar por que eu estou fazendo isso aqui. Eu quero explicar a vocês. Então, se eu for falar todos os cargos de Jeje, Angola e Queto, aí a gente não tem tempo, vou ficar só falando de cargo. Não é isso? Muito bem. Eked, ou Ekege, a Joie, sacerdotisa de Voduns, que é aquelas pessoas que não viram no santo. Então, dentro do Jeje, elas são consideradas Eked. Muito bem. Gonzegan, Eked responsável pelo Gra. Já expliquei aqui, inclusive, a história do Gra, que não é um bom negócio, né? Dogan, pessoa responsável pela comida dos Voduns. Esse cargo pode ser exercido tanto por um Eked quanto por uma Vodunce, sem problema, certo? Nandevó, Eked responsável pelas roupas utilizadas pelo Vodun. Então, esse tipo de Eked, ela tem que ter toda a preocupação com tudo que é do Vodun, que a levantou e que a confirmou. Tá certo? Geralmente são Eked filha do Vodun Lissá, quer dizer, do Vodun Oxalá. Muito bem. Geralmente, já falei. Nandokipé, responsável pela limpeza dos assentamentos e ocultais dos Voduns. Não confundir com Nadopé, que significa despedida dos Voduns, Jeje Mina. Gan significa senhor na língua Fongbé, né? Ou Fombé, no dia aqui é mudo. Possivelmente a palavra Ogan foi assimilada no Brasil da língua Anagô, onde temos Ogá, que faz alusão ao mesmo cargo, correto? Pejigan, Ogan responsável por todos os pejis da casa. É quem sacrifica animais de 4 patas, também é chamado de Pejigan, que peji, certo? Sobre o altar, Gan, Senhor. Senhor que zela do altar, ou Kipen, pedra. Ji, gerar, Gan, Senhor. Senhor que gera ou dá vida à pedra. Quer dizer, é o fato de alimentar um ocultar, que é a pedra, e essa pedra passa a ter vida. Porque Egé, como já falamos aqui, é vida. Muito bem. Bajigan, ou Abajigan. Ogan responsável pelas folhas. Aguibaji, pátio. Gan, Senhor. Senhor que zela pelo pátio. Senhor que zela pelos atiçais. Senhor que zela pelas árvores. E vai por aí. Um cargo muito importante. Local onde estão plantadas as folhas. Então, ali, realmente, o Bajigan é responsável por isso tudo. Gaipê, ou Gaimpê. Ogan é responsável pelo suporte nas funções de iniciação. É quem imola os animais, né, ritualisticamente, certo? Melhor, falando a palavra certa, ritualisticamente. Acompanha o A, zelador, zeladora.
em todos os rituais de preparação de Ubar. Muita gente nem sabe disso, que existe esse tipo de Ogã, né? Gankutó, Ogã responsável pelo Gan, instrumento de metal que é tão importante quanto os atabaques. Tem gente que não sabe. Aí vai lá o alabê, vai lá não sei quem, pegar um instrumento. Então eu só quero que vocês comecem a observar, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, que cada um tem uma função. É isso que eu vou explicar daqui a pouquinho, certo? Daqui a alguns minutos. Pode ser utilizado em todas as cerimônias. E o Gankutó, que entoa os cânticos em todas as funções da casa. Sojatim, Ogã responsável pelos cuidados específicos dos atinsais. Atinsais são as árvores sagradas onde são colocados os voduns. Isso aí não tem que, só na nação Jeje. Que são as árvores sagradas, certo? Muito bem. Pode também ser conhecedor das folhas. Abassá, Aguibaçangã, responsável pela sala. O Ogã responsável pela sala, pelo barracão. Todos os preceitos de sala são feitos por ele, inclusive a função de receber e acomodar as visitas. Aguibaçá, arear, externar, mais Gã. Senhor, Senhor que cuida da área externa. Com tradução e tudo. Ganhuntó, Ganhuntó, dono do tambor, responsável pelo atabaque, cantigas e rezas. Gan, Senhor, Rum, mais Rum igual a tambor largo, mais Tó, proprietário, Senhor proprietário do tambor. Rundevá, ou Rundevi, Senevi, títulos dados em hierarquia para os ogãs que tocam os atabaques consecutivamente, Rum, Rumpi e Lé, né? E o Kaji, neófito, não iniciado, o mesmo que Abian no Queto. Olha, gente, eu fiz questão de passar, agora tem aqui ó, os cargos de Queto, cargo de Angola, que eu não vou falar porque, primeiro que eu vou forçar vocês a comprar meu livro. No meu livro tem estudo e mais alguma coisa, né? Nós temos aqui no meu livro todos os cargos de Queto, de Angola, não sei se todos, mas eu procurei botar o máximo, né? Isso é importante. Não parece, mas é importante. E por que eu estou passando para vocês? É muito simples. É muito simples. As pessoas chegam numa mesa de jogo, né? Onde se olham os búzios, e é sempre dito às pessoas que ele tem um cargo por intermédio do Odu que ele carrega. E é real, não é mentira. Só que cargo, dentro dos nossos ritos, acreditem vocês se quiserem, virou sinônimo de zelador de santo. Que não é verdade. O mundo inteiro não nasceu para zelador. Senão é muito cacique para pouco índio, né? Onde é que ficam os índios? Só tem cacique? Não, não é assim. E pior, que parece que é uma coisa maravilhosa. Por quê? Partiram para ver esse cargo chamado mãe de santo e pai de santo, que vocês já estão cansados de saber que eu não aceito esse título aí de pai, mãe de santo. Aceito pai no santo e mãe no santo, que é exatamente a nossa função, pai no santo. Quer dizer, é uma pessoa que segue o cargo de babá, de pai, para cuidar das pessoas. Porque o orixá, o vodum, o inquício, ele ensina a gente como tratar deles. Essa é a grande verdade. Então a gente tem que conhecer isso tudo, inclusive os cargos, conhecer tudo para poder saber trabalhar dentro dos nossos rituais. Muito bem. Então a pessoa, por exemplo, você tem um cargo. Aí a pessoa se inicia já com aquela ilusão de que fez 7 anos de santo, já vou virar pai de santo. Pai de santo. É o que ele vai virar. Porque na realidade, gente, é humanamente, entendam bem, vou ser bem claro,
É humanamente impossível uma pessoa ser um zelador de santo, um babalorixá, um doté, um vodum, um aialorixá, no caso da mulher, com 7 anos. Gente, com 7 anos nós não aprendemos ainda nem um grão de areia. Um grãozinho de areia, pode comparar a um grão de areia o aprendizado. Até porque hoje, por exemplo, a vida ela está diferente. O candomblé está diferente. Não é que mudou o candomblé. A vida das pessoas é que estão mudando. As pessoas hoje precisam ir à luta, precisam trabalhar. Apesar de que isso para mim não quer dizer nada, porque eu abri minha roça, eu tenho 46 anos e eu trabalhava. Paralelamente com a minha roça, eu tinha meu trabalho. Eu fui militar. Não tinha essa de chegar tarde, nada não. Eu fazia um orô de manhã, terminava, já ia, né, trabalhar. Então isso não impede ninguém de nada. Nossa vida espiritual a gente pode levar tranquilamente com a nossa vida espiritual, sem problema. Existe um mito que as pessoas, para ser zelador de santo, não podem trabalhar. Quer dizer, tem que viver, né, às custas de um jogo de búzio. E não vamos enumerar não, porque é muita coisa para enumerar. Como vocês veem por aí, muitos charlatões com negócio de carta e marido em meia hora, em 3 dias, como eu já falei aqui. E isso tudo uma mentira só, porque vida espiritual não é assim que se cuida. Partindo do princípio que a vida espiritual, você se cuida para você ter os benefícios, né, que o orixá tem para dar para você. É assim que funciona. Então não tem essa. Se você não se cuidar, automaticamente você está largado. Porque ninguém é obrigado, não. Vamos acabar com essa história de que você tem que fazer santo, você tem que estar na roça, você tem tanta coisa que você não tem. Até porque onde fica o teu livre-arbítrio? O teu livre-arbítrio é que diz o que você tem ou não que fazer. Porque, primeiro, para você estar numa casa de santo, é preciso que você esteja bem. É preciso que você conheça um pouco da vida espiritual, como eu estou mostrando para vocês aqui, ó, e está escrito, tem livro escrito, certo? Depois eu vou dizer para vocês onde encontro. Então, quando a gente escreve, perde tempo, quer deixar alguma coisa, porque a minha cabeça funciona desta forma, entenderam? Tipo, eu tenho que deixar alguma coisa para alguém. Eu não posso deixar meus filhos de santo igual ao que eu vi dos outros, que até hoje, com 40, 50 anos de santo, não sabem nada. Sabe o básico. E o básico não dá para zelar de santo de ninguém. Eu garanto isso a vocês. O básico não dá. Por quê? Só viu aquilo que interessou a ele, ou só zelou do santo dele, ou nunca teve interesse de ir mais fundo junto ao seu cargo. Que eu sei que eu estou falando para muita gente aqui hoje que não sabe o seu cargo. Não sabe o cargo que tem. Aí fica pensando que é zelador de santo, abre um templo e é aquele fracasso que a gente sabe que acontece dentro dos nossos filhos. Então, inclusive é perigoso. É perigoso você recolher uma pessoa, botar dentro de um roncó, não ter as pessoas devidas, né, como uma mãe criadeira, que também é um cargo dentro dos nossos ritos, né, essa Iá, para tomar conta do Iaô, para fazer os preceitos que o zelador de santo, envolvido com outras coisas, não pode dar atenção 24 horas ao Iaô. Dá sim, dá para administrar. Mas você tem que ter pessoas responsáveis com cargo devido para lá dentro do roncó cuidar de uma pessoa. O que está acontecendo? Qualquer um cuida. Gente, eu vi coisas na minha vida espiritual que vocês, se falar, eu não gosto nem muito de falar porque acaba
a gente falando das nossas raízes mesmo. E eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para orientar, não para falar de ninguém, de nada. Mas a gente, em 46 anos, vocês não imaginam que eu já vi nesse mundo aí de meu Deus, nesse mundo candomblessista. Então é preciso que os angoleiros, é preciso que os quetos, é preciso que o jeje explique, até a Umbanda mesmo, que eu não sei se existe cargos de Umbanda, porque eu não sou muito inteirado, não vou falar de uma coisa que eu realmente não tenho muito conhecimento. Mas é preciso que as pessoas conheçam isso. É preciso que as pessoas saibam para que ele veio. Muitas das vezes, você tem um cargo tão importante dentro da vida espiritual, preste bem atenção, você tem um cargo tão importante e de repente você está fazendo outro. Sabe o que vai acontecer? Não vai dar certo. A sua mão não veio nesse mundo para fazer aquilo que você está fazendo. Veio até às vezes para fazer uma coisa de maior importância dentro dos ritos. Porque tem coisas que são fáceis, né? Então, por exemplo, existe, por exemplo, o Olossan, que é o cargo queto, que são pessoas que nascem incumbidas, sabe de quê, minha gente? De quinar, de macerar as folhas, tirar o sumo. Então aquela mão, quando bate na folha, que ela vai fazer, claro, depois de preparada, tudo direitinho, porque as pessoas estão pensando que tomar um banho de erva é chegar ali, catar 3 ervas, vai ali no mercado de Madureira, compra, porque vende erva agora à vontade. Né? Eles não sabem nem como é que tira aquilo. Você, para tirar uma folha, por isso que eu fiz, ainda vou apresentar a vocês numa época aí, como eu já prometi, mas eu vou cumprir. A matazinha particular que eu fiz na minha casa, porque tem um preceito, gente. Existe um preceito para você tirar uma folha de uma árvore. Não é assim não, chegar lá e pega uma faca e mete na árvore. Vocês não escutam a dor que ela está sentindo. Então não sabe nem como isso é feito. Mas tem preceito para fazer isso. E aí, se você não tem o cargo, automaticamente você vai fazer uma coisa que não está dentro do esquema da vida espiritual. É muito ruim você pegar uma pessoa que não tem o dom para macerar uma folha e botar na mão dela para ser macerada. Isso aí chama-se cargo. Você viu que cada cargo que eu falei aqui tem uma função para ele. É aquilo que eu chamo de deveres e direitos. Você tem direitos, mas tem deveres. E os deveres nunca as pessoas querem. Você chega no candomblé, você vai ver uma porção de ogãs fazendo fila para tocar um atabaque. O ogã, ele tem que ser orientado devidamente para a função dele. Um pejigã, ele pode tocar atabaque sem problema nenhum, mas não é, como diz o outro, a praia dele. A praia dele é tratar de um peji. Então não adianta ele largar o peji de mão e pegar a guidavi para tocar atabaque. Já saiu fora da função dele. Então alguém vai ter que fazer o trabalho Porque as pessoas pensam que chegar numa roça de santo é só chegar, se cuidar, tomar o seu banhozinho, que às vezes já encontra pronto, né? E daí, meus amigos, vai para um atabaque, vai para aqui, vai para ali. Não se importam se beberam algum tipo de bebida alcoólica, se tomaram uma cerveja. Não adianta. Na minha cabeça, certo?
Doté Heraldo de Xangô não permite bebida alcoólica dentro da casa. Não é ordem minha não, isso é ordem do meu pai Xangô. É ele que determina, foi ele que determinou. Então não tem, eu estou pouco preocupado com quem coloca ou deixa de colocar. Eu não tenho esse tipo de preocupação. Eu sei que eu vou em qualquer casa, eu não bebo. Me oferecem tudo, não bebo. Porque eu respeito a minha casa, eu tenho que respeitar a dos outros. Como é que eu vou querer um respeito à minha casa, né? Se eu vou na casa dos outros e encho a cara? Gente, na minha opinião, as duas coisas não combinam. Hora de beber não é hora de santo. Certo? Hora de beber não é hora de você estar vendo santo. Se é o seu lazer, é a hora que você vai passear, vai pra boate, quer dizer, aí a coisa fica igual. Ora, se você bebe na boate, se você bebe dentro da casa de santo, qual é a diferença de um pro outro? Não tem diferença. O importante é que você está bebendo. E o importante é o problema que você vai trazer à casa de santo. A negatividade que você vai puxar por isso. Que as pessoas que bebem, ela puxa uma negatividade para ela que as pessoas não imaginam. Leva para casa aquela negatividade. Leva Egum para casa, que é o chamado Egum, o espírito que está vagando. As pessoas às vezes têm um ossá, bebeu, quer dizer, está desequilibrado. Automaticamente ele tem a facilidade de levar para casa uma negatividade qualquer. Por isso que eu bato muito nessa tecla, como eu digo aqui sempre, né, são teclas que eu bato sempre, para ver se as pessoas acordam. Vocês viram a quantidade, por isso que eu fiz a questão de ler antes os cargos que eu coloquei no meu livro, para mostrar a você que você é importante. Você tem uma função na vida espiritual. E não sabe. E vive 10, 20, 30, 40, 50 anos. Morre sem saber qual é o seu cargo. E a realidade é uma só. Todas as pessoas que adentram a nossa religiosidade, seja que nação for, tem um cargo. Ele só não sabe qual é. Agora vamos ao pior, ou melhor, não sei, eu acho que é o pior. É que além de não saber, pensam que qualquer pessoa pode dar um cargo um ao outro. Não. Cargos, exatamente, ele é dado, é confirmado, igual um Ogã e Mekede, pelo Orixá, pelo Vodum ou pelo Inquis. Correto? Então não é eu que vou chegar e determinar, olha, você vai ter esse cargo. Não. Às vezes, pela necessidade da casa, é bom que a gente deixe tudo bem explicadinho, às vezes eu pego uma pessoa que não tem um cargo, por exemplo, de mãe criadeira, e boto para criar um Iaô. Primeiro que ela vai aprender o que é um cargo, que talvez não seja o dela. E isso é explicado quando eu boto a pessoa lá. E segundo, que você tem que ter alguém para criar. Ora, se só tinha aquela pessoa disponível, o mundo que está mudando não é nossos ritos. O que está mudando é o mundo. É a necessidade que as pessoas têm de acordar cedo, de trabalhar para sobreviver. Principalmente quem é pobre. Né? Não é qualquer pobre que vai ter condição de chegar lá em São Paulo, comprar um bilhete lá de futebol, como eu vi acontecer, por 11 mil reais. Uma pessoa que ganha 700 reais por mês, com muito sacrifício. Então a gente tem que olhar todos esses, né? Me parece até que essa Copa foi feita para pessoas de classe média. Porque a classe pobre, eu acho que, porque antigamente ainda tinha um negócio de uma geral, né? Hoje eu acho que nem tem mais isso não. Hoje é cadeiras e é tanto daqui, tanto dali, porque eles precisam faturar, né? Porque o que eles gastaram, eles precisam retornar com esse dinheiro.
E é muito importante a gente saber o que eles vão fazer, né? Se vão usar esse dinheiro na saúde, porque nós somos espiritualistas, nós temos que ter também essa preocupação, não é ficar só calado. Eu falo aqui porque eu sei que esse vídeo roda o mundo. E o mundo precisa saber que o espiritualista está preocupado com a saúde do povo, está preocupado com a moradia do povo, está preocupado com o saneamento básico, está preocupado com tudo. Sabe por quê, meu irmão? Muitas das vezes as pessoas adentram os nossos ritos e acham que nós vamos resolver isso tudo. Qualquer problemazinho que acontece nós vamos resolver. Quando na realidade, muitas das vezes, a solução do problema dele não está nas nossas mãos. Está nas próprias mãos deles ou na mão do governo, né, que deixa poças d'água, aí vem o mosquito da dengue, aí já, né? Porque o pobre, coitado, infelizmente, é assim a realidade. Muita gente não quer chegar à realidade, nós temos que chegar. A realidade é que eles não têm condições, não tem um hospital decente. Então pega uma dengue aí, é aquele sofrimento. Aí recorre à casa de santo. Se pega um zelador como eu, que tenha consciência que aquilo ali não tem nada a ver com a vida espiritual, pega, bota dentro de um carro e leva para o hospital. Espera aí que eu vou te ajudar. A tua ajuda é essa aqui. Não, tem gente que vai fazer macumba, vai fazer feitiço, vai fazer não sei o quê. Coisa de poderosos, coisa de Jesus. Entendeu? Vai para a igreja e Jesus levanta, Jesus levantou fulano que estava morto, fez o cego enxergar. Eu, sinceramente, dentro do candomblé, nunca vi isso não. Nunca vi na vida espiritualista esse tipo de milagre. E muitas das vezes as pessoas querem milagre. Então, eu estou fazendo questão, muita questão, de falar sobre esses assuntos, que é para ver se as pessoas começam a acordar que nem sempre ele é um zelador de santo. Às vezes, a função dele é até mais importante do que um zelador. Vocês sabiam disso? Porque as pessoas acham que o cargo mais alto que tem é o sacerdote zelador de santo. Não é não. Tem muitos cargos dentro da nossa vida espiritual que se iguala. O sacerdote com um pejigã, por exemplo, que é uma pessoa que deveria ter todas as fundamentações do zelador de santo, para na hora que ele precisar de uma ajuda espiritual com urgência, o pejigã, o bajigã, ele tem posto, ele pode fazer isso. Não, aí sabe o que acontece? Eles querem ser zelador de santo. Gente, uma hora que tem a necessidade é uma coisa. Agora, ser zelador, sabendo que a pessoa tem o cargo de ogã e o posto de ogã, é demais, né? Eu não sei porquê, tanta coisa com esse cargo de zelador, não sei que as pessoas, qual é a visão que as pessoas têm. Quer dizer, eu não sei não, eu até sei, né? A história é que zelador de santo ganha dinheiro, que fica rico. Eu não sei porque eu não fiquei até agora. Eu tenho 46 anos, sempre falo isso, é com o maior prazer que eu falo isso. 46 anos de casa aberta. E na realidade eu não vi nada fácil para mim. Trabalhei 31 anos da minha vida para hoje ser aposentado. Eu não vejo essas facilidades, esses dinheiro todo. Se eu abrisse um estádio para jogo de futebol, talvez eu ganhasse muito dinheiro. Agora, na vida espiritual, gente, são milhões de pessoas precisando cuidar da sua vida espiritual e não cuida por falta de dinheiro. Sabe por quê? Mas a religião tem que ter dinheiro? Tem que ter, não vamos tapar só com peneira aqui. Como é que a gente vai comprar os elementos
para fazer caridade para uma pessoa se nós não temos nem para nós? Nós temos sim o que os nossos orixás, nossos vadus nos dá para que a gente possa sobreviver e viver nesta vida. Cada um ao seu modo, ao seu jeito. Agora, não podemos, zelador nenhum, a não ser que tenha ganho numa loto, esteja esbanjando dinheiro, que ele vai mandar fazer fila na porta dele, que eu sei que não vai mandar, aí vai fazer os ebóis, vai fazer as matanças de Exu, vai iniciar uma pessoa, como eu fiz no princípio. Eu no início, lá quando abri minha roça, lá 46 anos atrás, eu iniciei para mais de 20 pessoas, a minhas custas, com o meu pagamento, comprando uns pouquinhos ali, e dava festa no barracão, dava tudo. Mas por que o senhor fez isso? Porque nós temos que ter um início. Nós temos que iniciar. E ninguém trabalha sozinho na vida espiritual, não. Você tem que ter alguém para lhe ajudar. Você tem que ter alguém para fazer parte. Muito embora eu não tenha tido muita vantagem em fazer isso, não. Depois que todos se viram bem, numa boa, sem o problema de cabeça, sem cair pela rua, sem desmaiar, aquelas coisas que vêm por intermédio de negatividade. Eles meteram o pé, sumiram e só apareciam na casa de santo uma vez de 6 em 6 meses, outros demoravam um ano, outros, quando estavam precisando, aí estavam lá. Na vida espiritual é isso, não vamos enganar as pessoas, vamos colocar as pessoas a par de que a vida espiritual, ela começa ao nascer. O feto dentro da barriga da mãe, ele já tem a sua vida espiritual reservada. Sabe por quê? Porque quando ele nasce, quando ele coroa lá, que nasce, automaticamente ele já vem com o Odu dele. A partir daquele dia, ele tem Odus, ele tem 5 Odus, que é a cruzinha que eu faço aqui, na numerologia. Aí ficam as pessoas zelando de santo, porque prometeram. Eu escuto isso aqui dioturnamente, gente. Seu Heraldo, eu larguei, essa semana eu já tive um telefonema dessa a pessoa foi iniciada, está com 7 anos de santo, não deu obrigação de um, porque não pode, porque é caro. Não, pode dar sim. Se você tiver uma irmandade, se você tiver dentro da sua casa pessoas que pensem como eu, por exemplo, que um tem que ajudar o outro, pasmem vocês. Aqui dentro deste Cue não tem uma pessoa que não deu todas as suas obrigações. Aí você vai dizer, mas todo mundo tem dinheiro? Não, não. É que a casa é grande, tem muita gente, e a gente pede, eu peço por eles. Eu não peço para mim, mas para eles eu peço. Gente, vamos ajudar fulano, vamos ajudar ciclano, está precisando dar uma obrigação, não tem. Ah, meu pai, mas ele não faz nada para ter problema. Eu estou falando de santo, não estou falando de pessoas. Eu quando peço a alguém uma ajuda para dar uma obrigação, que é o chamado obrigação, que eu acho que não é obrigação, é devoção, eu não quero saber que ela tem ou deixa de ter. Eu quero saber que ela precisa dar e não está podendo. E nós vamos mexer com o orixá, com o Vodum, com o Inquis. Só isso aí basta. O privilégio de ter esses Vodum, esses orixás, perto da gente, que eles vão devolver isso em dobro, em triplo. E lá mais quanto eu não sei. Esse é o pensamento do espiritualista. Entendeu? Dando se recebe. Mas não, as pessoas só querem receber, 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 receber. E não sabem disso que eu estou falando aqui hoje. Que ele tem um cargo. Ele tem ali naquela casa a responsabilidade de cuidar de um quarto, de um PG,
E ele não quer. Ele não quer saber. Ele chega lá, abre um ibá, que é o local onde a gente coloca as pedras sagradas, o ocultar, vê tudo sujo, de poeira. É preciso que eu tome conta. Tudo bem, eu faço a minha função. Eu vou lá, eu vejo, olha, você vai lá ver seu santo, está muito sujo. Abre o ibá, dentro está tudo daquele jeito. E por quê, meu irmão? Porque você não sabe a sua função. E daqui a pouco você quer ser um zelador de santo. Olha, se você não zela nem do seu, como é que você vai zelar dos outros? Venha na minha casa, me peça que eu abra o meu quarto de santo. Vai lá ver meu santo como é que está. Há 46 anos de casa aberta, está lá meu santo, sempre tratadinho, sempre limpo, né? No mel. Aí os problemas que eu tenho? Problemas materiais. Problema de ordem material, problema que eu arrumei para mim. Comi muita gordura, e comi muitos ovos, e fiz um monte de besteira na vida, tomei refrigerante, né? E hoje quero reclamar que o colesterol aumentou. Aumenta de qualquer pessoa. Isso hoje no Brasil já como diz o outro, epidemia, que o pessoal não quer saber, quer comer. E a gente faz essas bobagens, não tem orientação, não tem noção. Hoje não. Hoje as pessoas estão saradonas aí, estão frequentando a academia, né? Estão indo ao nutricionista para saber o que pode comer. Que é muito fácil, os médicos chegam na televisão, você tem que fazer exercício físico e melhorar a sua alimentação. Melhorar como? Se eu só tenho dinheiro com arroz e feijão e eu não posso comer grãos. Tem isso. Então a vida, a gente só pode levar ela numa boa se a gente souber o que é bom e o que é ruim para nós. Isso aí literalmente. Literalmente. Nós temos que saber o que é positivo e o que é negativo. É este equilíbrio que eu vivo falando para as pessoas ter a preocupação de ter para evitar sérios problemas na vida. Então, gente, eu precisava passar isso para vocês. Vocês só não. Para vocês que estão me vendo e para aqueles que não estão me vendo, por favor, digam a eles. Você é o quê? Ah, eu sou evangélico. Então o evangélico tem que ir ao culto dele. E ele vai. Eu vejo aqui, a minha porta às vezes fica lotada de carro aqui. Primeiro sábado de cada mês. Né? Tem uma vigília aqui que ela começa de manhã, já no sábado, engrena à noite e vai até de manhã. Vai até 9 horas da manhã de domingo. Isso é saber da sua religiosidade. Faz aquilo porque acredita no que está lá. E o que eles vão ganhar com isso? Não sei. Eu não posso definir. Eu não sou Deus. A única coisa que eu sei é que eles acreditam. E vai mais longe, eles têm fé. Né? Daqui a 50 anos terão uma casa, terão um terninho do Armani. Né? Porque vê lá o pastor dando esse bom exemplo. Já tem tudo, eu também vou ter. E tem fé que um dia vai acontecer. Eu prefiro acreditar, porque acreditando eu vivo muito bem. Eu faço uma oferenda para o meu orixá, boto lá, não é nem para o orixá, é para mim. A oferenda na realidade é para mim, não é? Meu orixá não precisa de nada de mim. Nada, nada, absolutamente nada. Ele precisa que eu acredite que ele existe e cuidar de alguma coisa que ele manda para ver realmente se eu acredito ou não. Essa é a função do zelo para com o orixá. Não é só você chegar e fazer a oferenda e ele vai fazer tudo por você. É por isso que as oferendas apodrecem, é por isso que as oferendas são levantadas já deterioradas, cheias de bactérias, de vírus.
aquele bichinho que dá, chamado porporô, aquilo não é axé não. Né? Axé é você viver bem, é você ter o que comer, ter o que beber, ter o que dormir. Porque nós viemos nesse mundo para quê? Para ser infeliz? Não. É uma mentira. Ah, você está passando porque tem que passar. Não, não é assim também não. Muitas das vezes as pessoas passam por determinadas situações porque não sabem os seus direitos e os seus deveres na sua vida espiritual. Né? Então você vai ver, né, na igreja católica, está lá o padre lá fazendo a missa, enfim, é por aí. Eu vou beber um golinho d'água, mas volto já já, tá? É isso aí, bonito, né? Isso aí chama-se Roda de Xangô. Roda de Xangô. Que é, aliás, bem interpretada por essa Ekede, que é uma Ekede que assume, né, a posição dela. E tá aí, uma Ekede de sala, que sabe cantar, sabe dar um rum no orixá. E agora eu tô vendo uma moda aí, porque o candomblé é uma coisa incrível. Ele é criado com modas. Modas. Quando você fala, as pessoas não gostam. Por exemplo, os voduns da minha casa, os orixás, certo? Aqui da casa do meu pai Xangô, ninguém carrega eles, não. Eles nem admitem isso. Então hoje, por exemplo, estão puxando os orixás, puxa para lá, puxa para cá, como se o orixá fosse cego, não enxergar. Gente, o orixá fala, o orixá, o vodum principalmente, fala, bebe uma água se tiver que beber, ele faz tudo. Porque ele está num ser humano, mas ele pode fazer as necessidades que o vodum precisa. Ou melhor, que o vodunce, melhor dizendo, precisa. Quando a gente vai tirar uma pessoa num barracão, não há necessidade de ninguém puxar, pegar pela saia, fica uma coisa assim muito automática, muito superficial. O orixá ele tem que sair sozinho, fazer o que tem que fazer sozinho, porque ele sabe muito bem o que tem que fazer. Isso é só um alerta ao que está acontecendo. Quer dizer, hoje, se você tiver 50 santos para sair numa ramunha, é ramunha o nome, tem que ter 50 equedes, uma na frente de cada orixá. Não leva mal não, mas para mim é meio esquisito. Eu não quero me envolver, porque não é porque não acontece na minha casa, que não, né, eu já fui no candomblé no outro dia e vi isso, mas é problema da casa, eu não tenho nada com isso, só estou dando uma orientação de que o vodum, principalmente o vodum, não aceita esse tipo de coisa, tá certo? Muito bem, então voltando ao nosso bate-papo, né, mais uma vez, eu quero voltar ali a falar dos cargos de santo. Vou aguardar, se vocês passarem um e-mail para mim, heraldoxangô@globo.com, eu falo do Queto, se você é Queto. Se você é Angola, eu vou falar dos cargos de Angola e a gente vai fazer esses comentários. Como é que a coisa funciona. Eu só quero que vocês entendam hoje aqui a sua função. Você tem uma função. Você é sim alguma coisa, não é como as pessoas colocam o Iaô como um verdadeiro cachorro, certo? Que tem que comer no chão, botar prato no chão. Não, você tem que comer de talher, como todo mundo come. É assim que funciona aqui o Axé pelo Sul. Não tem essa divisória de o camarada está ali na mesa com o prato, tem que ser o melhor, o copo tem que ser de vidro. Eu não sei por que tanta pompa
Por que tanta pompa? Eu vou a qualquer candomblé, se me der qualquer copo. Aliás, eu acho até, já falei aqui em casa, que o copo descartável, ele é bem mais higiênico do que o copo de vidro, que você tem que pegar e lavar. E se lavar mal lavado? Automaticamente você pode contaminar uma pessoa com bactérias dos outros. Então são coisas que eu não consigo ainda entender. Eu tinha que ver um programa desse, eu tinha que ver um zelador de santo me ensinar como é que a gente vive dessa forma dentro do nosso... Não que eu vá aprender. Isso eu não quero aprender, não. Ser melhor do que o outro ser humano, eu não quero ser, não. Eu não vou aprender isso. Eu sou igual a todo mundo. Eu sou igual ao Abian, que chegou na minha casa ontem. Eu sou igualzinho a ele, não tem diferença nenhuma. A veia, o sangue, é tudo igual. O que eu tenho mais do que ele é um pouquinho de conhecimento que amanhã ele pode ter igual ou mais do que eu. Ninguém pode achar que sabe tudo, principalmente dentro dos nossos ritos, vai quebrar a cara. Então tem aqueles que já sabem tudo. Isso é perigoso também. Abram o olho porque é perigoso. É bom pesquisar, é bom saber. Porque hoje, eu falei de um assunto aqui que é corriqueiro dentro dos nossos ritos. As pessoas estão vivendo dentro do candomblé, não sabem o que estão ali. Para quê? Para que eu estou fazendo aqui? Muitas das vezes até eles mesmos se perguntam: gente, o que eu estou fazendo aqui? Eu não entendo nada disso, eu não gosto nada disso. O que eu vou fazer? E se for perguntar a alguém, a primeira ideia que se dá a uma pessoa, principalmente, que precisa ser iniciado, é um iniciante, pega aquela vassoura e vai lavar o banheiro. Não é desmérito nenhum lavar um banheiro, eu lavo. Se estiver sujo, eu lavo. A roça tem que estar limpa. Não importa quem vai lavar ou quem deixa de lavar. Se adentrou a uma casa de santo, meu irmão, automaticamente você está dentro da sua verdadeira casa. Pode ser que a sua casa seja um lixo, não tem problema. Mas dentro de uma roça não pode. Inclusive não pode ter nem lixo acumulado. Porque isso aí traz um problema de uma energia muito ruim, que é a chamada Gra, dentro de uma casa de jeje. Então o que se faz dentro de uma chamada roça de santo, vocês sabem por que os nossos templos são chamados de roça? Bom, para quem não sabe eu vou explicar. É porque os templos sempre foram levantados, escondidos, dentro do mato. Na roça mesmo. Né? Nas periferias. Mas esse tempo acabou. Esse tempo mudou. Infelizmente, nós ainda não temos, ou temos eu não sei, pode ser até que tenha eu não sei, nos grandes centros, né? Na Barra, Copacabana, Leblon, uma chamada, não é roça de santo, que ali não vai ser roça, um templo espiritualista, candomblecista, para que a gente mostre realmente o que é a vida espiritual. Ela não está só nas periferias, ela tem que estar em qualquer lugar. Porque aqui, nesta mesa, na cadeira que fica aqui, senta muita gente rica e que não vai ser tratado diferente que o mais pobre da minha casa. De repente o mais pobre até é melhor tratado, porque na realidade ele precisa mais do que o milionário. Não é isso? Mas tem que saber avaliar. Porque às vezes a pessoa é milionário na vida material, ele tem muito dinheiro, ele tem negócios, mas espiritualmente tem os dois lados da moeda. Ele pode ser muito bem espiritualmente e viver como qualquer outra pessoa aqui com as outras, né? Como ele pode ser o caos em termos de espiritualidade.
Então, essa minha ideia de não parar com o programa, que eu parei com o meu programa de rádio, e continuar, né, fazendo vídeos para o YouTube, a programação, esse bate-papo semanal, é importante. Para mim é importante eu saber que estou acrescentando alguma coisa aos nossos ritos. Eu estou conseguindo orientar algumas pessoas. Eu estou conseguindo levar até o ser humano, o meu irmão de sangue brasileiro. Não é só a Copa do Brasil, não. Pular junto, não. Estou levando hoje é época de Copa, estou levando a vocês orientações para o resto da vida de vocês. Eu tenho certeza que vai servir. Alguém algum dia vai dizer: Heraldo, aquilo que você realmente falou, né? Eu estou observando que tem a ver. Eu não estou cuidando da minha vida espiritual como devo. Eu estou ainda muito preocupado ou preocupada com coisas materiais. Eu estou preocupada em comprar minha saia de rechilier, que custa caro. Quanto a de Muri faz o mesmo efeito. Para a vida espiritual faz o mesmo efeito. Ah, eu quero botar o melhor roupa, né? Roupa de linho. Tem condições, bote. Sabe por quê? Candomblé não é o lixo de ninguém. É bonito as pessoas estarem bonitos dentro do ritual. Faz bem. Faz bem, traz tipo assim, boas energias. Realmente traz. Então faz bem andar bem vestido, limpo, principalmente. Não só limpo na roupa, como também limpo de coração. Vocês vão ouvir um gritinho aí na nossa gravação, mas foi porque o rádio deu aqui um tiltzinho, aí saiu um som diferente, tá? Mas não é nada demais não, é que aconteceu, eu estou explicando, que quando ouvirem aquele barulhinho, né, tipo um chamado, alguma coisa, e eu tenho também aqui do lado um animal de estimação, que ele fala muito, fala mesmo. E antes, inclusive, da gravação, não sei se saiu alguma coisa gravada, ele estava falando a beça. E como aqui é uma casa de santo, ainda não tenho um estúdio meu, que pretendo um dia fazer, tudo vai do tempo. Comigo tudo vai devagar, eu não tenho pressa. Não está saindo? Não estamos conversando? Não estamos batendo o nosso papo? Então não há por que ter pressa, né, em fazer um estúdio e altas tecnologias. Não é necessidade. A minha máquina, ela como é que se diz? Ela faz tudo que eu quero. Deixa eu falar mais prático assim, né? Ela me atende, ou melhor, ela atende todas as necessidades nossas sem problema. E vou prometer para vocês também, em outubro, haverá um candomblé. Eu avisarei antes, se vocês quiserem, inclusive, comparecer, porque vai ser de porta aberta. Vai ser exatamente um candomblé de obrigação de 7 anos, ou melhor, de devoção de 7 anos. Eu sempre erro, é o vício, né? Esse vício de obrigação. A gente pega essas coisas, infelizmente. Então vai ter uma função, né? Uma devoção de 7 anos, onde eu pretendo gravar todos os acontecimentos desta festa, porque vai ser uma festa, gente. E botar como se fosse um programa. Como se fosse não. Vai ser um programa. Não é como se fosse. Vai ser um programa. Só que o programa vai ser mostrar a todos vocês o que é um candomblé dentro do axé Coelossu, do Dr. Heraldo de Xangô. Aguarde. Não vai demorar não. Tá chegando aí.
né? Porque o ano está passando assim com uma velocidade que eu mesmo estou impressionado. Não sei se é porque a gente vai ficando mais velho, o tempo passa mais rápido. Porque quando eu tinha 15 anos, queria fazer 21, gente, como demorava, como eu reclamava, poxa vida, eu queria ir para uma boate, não tinha idade, não podia entrar porque era menor de idade, doido para fazer 21. Depois que eu fiz 21, quando eu pisquei o olho já tinha 40. Essa é a verdade. Então a gente não pode perder muito tempo. Nós temos que aproveitar, nos unirmos, que é uma coisa que o Orixá pede muito, a união, né? E batermos esse papo, de preferência até, de repente, combinarmos, vir ao templo, nos reunirmos, que eu fazia isso antes de gravar. E gravar esse bate-papo geral para botar aí como um programa. Com vários zeladores falando, e ali a gente vai gravando tudo direitinho, depois bota, coloca, né? Como se fosse um programa. Eu acho que vai também dar, como eu digo sempre, vai dar caldo. Mas tudo comigo tem que ser devagar, bem organizado, que é para, sabe, a gente não jogar pérolas aos porcos, que eles apisotearam. Já disseram isso e foi muito bem falado. Quem falou realmente sabia o que estava dizendo, né? Então, meus amigos, internautas, eu estou aqui, continuo à sua inteira disposição para responder qualquer tipo de pergunta. Eu quero me desculpar com os nossos internautas, nossos amigos, pessoas de santo que mandaram recado esta semana, que se porventura eu não respondi, eu tenho vários aqui, como vocês estão vendo, mas todos foram respondidos, correto? Mas eu queria pedir a vocês que mandem de novo, porque houve um problema no meu computador, houve uma pane lá, de repente apagou, sumiu, inclusive, alguns vídeos que eu tinha, né, numa pasta gravados. Como a gente está lá no YouTube, a hora que eu quiser eu tiro de novo, coloco de novo, não tem problema nenhum. Mas os recados dos e-mails, ou eu recebi e sumiu, ou eu não recebi, ou vocês não mandaram nenhum. E como vocês viram hoje, eu não tive um recado sequer para responder. Tá? Eu me sinto satisfeito em responder vocês. Principalmente quando o assunto é igual aos outros que nós fizemos na semana passada, né? O assunto dá uma pauta. E às vezes orienta várias pessoas um assunto só. Então eu peço a vocês que mandem, não tem problema nenhum, estarei sempre à disposição, com o maior carinho, o maior cuidado para responder vocês. E a gente bate esse papo por intermédio da internet. A tecnologia está aí para isso. Vocês perguntam, eu respondo. Às vezes eu deixo até algumas perguntas para vocês também aqui, né? E recebo a resposta. Então é isso. Estamos aqui para isso. Né? Unidos venceremos. Essa que é a grande verdade. Quanto tempo? Então é isso aí. Bom, como tem ainda um bom tempo aqui, né? Eu quero, além da orientação que eu dei a vocês sobre eu não fiz isso ainda, gente. Ele vai à luta, trabalha pra caramba, são 25 anos trabalhando, nunca parou. Não tem férias, não tem nada, mas é aquilo, tá bem, isso é que importa pra mim. Bom, qualquer dúvida, mandem e-mail, eu acredito que venha bastante, né? Mediante esses depoimentos e tal, deve vir muito e-mail. Tomara que venha. Eu só vou beber uma aguinha aqui, só um minutinho, tá? Me desculpe. Olha só,
Eu, na outra gravação, que não foi ao ar, eu falei sobre cargos de santo. Que tudo isso que eu falei até agora, até o momento, envolve essa história de cargos de santo. Então tem pessoas que vivem na vida espiritual pelo que me disseram, pelo que me falaram. Eles não têm consciência da sua realidade, ou da realidade do candomblé. Não tem estudos feitos. São poucos livros. E esses poucos ninguém lê. Gente, eu tenho um livro aqui que mostra até a feitura de santo. Como é feito. Eu sei que vão meter o baile, quero saber. Por que esconder? Esconder de quem? Como é que nós vamos angariar adeptos para a nossa religiosidade sem mostrar às pessoas a nossa verdadeira realidade? Então tem aqui, ó. Tem aqui. Axé Coelossu Nagô Vodum. O meu axé. Esse livro, vocês encontram inclusive na Suame, ali em Madureira. Encontram no escritório dele, do Flávio. É esse o Flávio que tem meu livro. Na rua 7 de setembro, 92, edifício maçom, sala 1110. É com ele. Se não tiver, tem uma secretária lá para vender o meu livro. E com a Jane, que também está trabalhando. A Jane está trabalhando. A Jane agora trabalha de segunda a sexta. Seria interessante que vocês ligassem até ou à noite, depois das 6, né? Ou então aos sábados. Porque ela é contadora e ela está trabalhando numa profissão. Né? Precisaram, uma pessoa da casa também, que tem um escritório de engenharia, né? E precisou, e ela está lá. Então não vai ser muito fácil de encontrar, a não ser nesses horários que eu estou falando para você. Muito bem, então o que acontece? Hoje em dia está acontecendo muito isso. Pouquíssimo tempo, né? Para falar sobre cargo. Mas não tem problema, o assunto foi muito proveitoso. Nós podemos falar do assunto que eu iria hoje, semana que vem. Mas de qualquer maneira eu quero abrir aqui uma pautazinha, só para dizer a vocês o seguinte: não se iluda. Tem muita gente iludido, tem muita gente fazendo, eles chamam feitura de santo, né? Eu chamo de iniciação. E pensando que dali já vai ser pai de santo um mês depois. Certo? Ou então levam 7 anos, dão uma famosa obrigação de 7 e virou pai de santo. Pai de santo, porque zelador ou pai no santo eles não são nunca. Certo? Gente, é humanamente impossível. Acredite em Deus, não acredite em mim não. É humanamente impossível uma pessoa com 7 anos, vivendo dia e noite dentro de uma casa de santo, saber zelar de santo uma outra pessoa como se faz necessário. Um dia eu vou explicar isso a vocês. Por que não há possibilidade? As minúcias que existem, os problemas que existem, são muito detalhe, é muita informação. Eu posso falar com tranquilidade, que nem eu, nem zelador de santo nenhum, com 10, 15, 20, 30, 40 anos de santo, sabe tudo. Alguma coisa vai faltar. Haja vista, os antigos, eles usavam a seguinte fórmula e forma. Não sei, vou ali, vou perguntar uma pessoa mais antiga, mais velha, com mais conhecimento. Hoje está difícil acontecer isso. Até porque também tem muito tipo que não quer dar nada, que não quer ensinar nada e acha que ele tem que morrer com tudo que aprendeu. Eu não, eu escrevo um livro, boto no livro, que é para poder as pessoas conhecerem, saber que existe, pelo menos. Isso aqui não é para fazer ninguém zelador de santo, não é. É para orientar. Eu nunca vi ser humano nenhum pegar um livro, né, qualquer de direito civil ou direito criminal e virar advogado. Mas ele pode conhecer, ele pode saber que um 71, né, pra, inclusive ele não cometer,
é estelionato. Ele pode saber que o artigo 21 é morte, né? 5.7 é assalto. Isso não precisa ser advogado para saber isso, não. Basta ler. Está lá, pega o Código Penal, você vai conhecer todos os códigos, inclusive o seu direito. Que o ser humano não sabe os seus direitos, né? Não sabe que eu posso fazer isso. Eu posso chegar aqui e fazer um programa, eu posso falar da minha religiosidade, eu posso falar do meu santo sem medo, aonde eu quiser, na rua, na rua, na praça, na casinha de sapê, eu posso falar a hora que eu quiser e bem entender. Até porque a Constituição nos dá direito de livre culto. Se você não sabe, leia a Constituição, que existe Constituição para ler. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês, a priori, é isso. Porque, queridos, existem 1000 cargos, mas o cargo conhecido na vida espiritual é de pai de santo. E pai de santo não existe. Nunca existiu. O que existe é um pai no santo. Português é complicado, hein? Pai no santo, que é aquele incumbido com um cargo sacerdotal de cuidar do ser humano, como vocês viram aqui, a pessoa que eu cuido aqui há 25 anos. Tem outras mais velhas, mais antigas. Qualquer dessa eu vou apresentar a vocês a Cacá Dogum, com 96 anos de santo. 96 anos de idade. Ela tem exatamente... Tem muito tempo santo não. Ela já foi para minha casa com 60 anos de idade. Foi quando foi iniciada. Tem 30 e poucos anos. Certo? Mas não era zeladora. Não tinha cargo. Até porque, se tivesse, a pessoa já nasce com ele. Vocês vão se abismar o dia que vocês verem uma criança pegar uma vela, passar numa pessoa e a pessoa resolver o seu problema. Uma criança virada, né, com um ecoeru na cabeça, sem beber, sem fumar, porque a gente não deve permitir isso em criança. Nem adulto deveria, quanto mais em criança. Mas eu não quero discutir, porque isso é polêmico. A maioria faz isso e não sou eu que vou mudar nada. Eu não recebo, então deixa eles receberem e fazer o que quiser e bem entende. O ecoeru, ou icu-eru, é responsável pelo que eles fazem. E muito responsável. Sabe o que estão fazendo. Então, eu não vou entrar nesse mérito. Mas quero entrar muito profundamente nessa história de cargo. As pessoas não estão sabendo quais são os seus cargos, os seus dotes, para que você veio, para que você serve. Muitas das vezes, meu querido irmão, só para dar um exemplozinho pequeno, você tem uma mão maravilhosa para quinar uma folha, certo? Mas de repente a sua mão não vai servir para iniciar um ser humano, para iniciar uma pessoa. Então, a gente tem 2 pesos e 2 medidas, e a gente não pode fugir disso, certo? O que é para você pode não ser para mim e vice-versa. Então eu quero chamar muito, mas muita atenção de todos vocês, certo? No sentido de quem você vai procurar. Se você tem um orixá, consulte seu orixá. De repente com várias pessoas, até você ter a confiança devida no que for dito para você. Porque é muito fácil enganar uma pessoa na vida espiritual. Não pensam vocês que é difícil, não. Tem tanta gente que engana os outros aí, dizendo que traz o marido em meia hora. Em meia hora, eu já ouvi falar em meia hora. Em 24 horas, em 2 dias. E o cara está no Japão. Em 2 dias ele traz. Não sei como, não sei se é de foguete, não sei se é pela internet, mas eles dizem que traz. Quer dizer, não tem noção. É uma burrice só. E a gente, isso respinga em nós, infelizmente.
respinga em nós que queremos fazer um trabalho sério, né? Nós que queremos defender nossa religiosidade como ela merece ser respeitada e defendida, e às vezes não conseguimos porque existe essas, como diz o outro, existem os capirotos, os quiumbas na nossa vida que entra, penetra e às vezes derruba um trabalho, mas derruba não é com feitiço, nada disso não. Eles derrubam com a fala, porque a fala ela tem um poder tão forte que talvez o ser humano não tenha ideia o que é a gente falar. O falar é poderoso, muito poderoso. E é isso que eu chamo a atenção de vocês, que o nosso tempo já está terminando. Ainda vou falar mais uma coisa. Se vocês, qualquer um de vocês que estão vendo a nossa programação, me peça pelo e-mail heraldodexangô@globo.com se vocês querem que continue esse assunto. Porque já foi cortado semana passada, agora o tempo não deu. Então eu quero saber se vocês querem saber a respeito de cargos de santo. Qual é a sua função? Para que serve? Eu vou dar o nome dos cargos, certo? Igreja, Queto, Angola. E para você saber o que é que você tem que fazer dentro do santo. E não ficar fazendo tudo ou misturando coisas que não é de sua alçada. Então, se não é de sua alçada, automaticamente não vai dar certo. Certo? A repercussão que você espera não vai ter. Então, gente, é preciso que eu, sendo um zelador de santo, a priori, eu não posso ser, a priori não, a priori depois. Eu jamais poderei ser um babalaô. Vai bater forte essa aí. Mas eu explico por quê. É só vocês me pedirem. Doutor, fala disso aí, do babalorixá, babalaô, da Ialorixá, que está virando não sei o que, deve ser Ialaô. Não que não exista. O Tratado de Ifá tem, lá na África. E não é como aqui não. Você saber qual é a função de uma Iagã, de uma Runsó, né? Vocês precisam saber disso, porque às vezes vocês têm o cargo, têm o dom para fazer, e às vezes não faz, porque o zelador não deixa, ou porque não deixou você desenvolver o seu cargo. Então, aqui, na casa do meu pai Xangô, quem pode fazer determinadas coisas, vai fazer. Eu tenho uma Iagã para cuidar do meu babá, né? Tratar, lavar, limpar, dar uma seta, toda segunda-feira é isso. Como eu tenho o Ogã, eu tenho o Pejigã, eu tenho o Axogum, eu tenho o Alabê, né? A única coisa que eu não tenho aqui na minha casa é um tipo de Ogã que eu nunca vi, não conheço o fundamento e não sei como funciona. Eu sou sincero, eu sou honesto, que é o tal do Ogã Colofé. Eu não sei que Ogã é esse. Eu acredito que seja para ficar sentado numa cadeira e as pessoas passarem, Colofé Ogã, Colofé Ogã, Colofé Ogã. É o Ogã de a bênção, porque Colofé é a bênção, né? Então, talvez seja isso. Eu não sei, estou aqui esparecendo, mas eu gostaria até que se tivesse alguém que esteja aí nos vendo, nos ouvindo, mandasse para mim, olha, Ogã, Colofé quer dizer isso. É por esse motivo, que eu não saberia explicar. Até porque eu não sou dono do candomblé, né? Não sou sabe-tudo, eu só falo aquilo que eu sei, aquilo que eu conheço. E o que eu não conheço, eu pergunto a quem sabe. Então, quem sabe pode mandar para a gente, né, essa dúvida que eu tenho sobre Ogã Colofé. Eu conheço Pejigã, né, o Rontoque é o Ogã de Jeje, conheço Pejigã, conheço Bajigã, conheço Alabê, eu conheço a Xogum, né, e cada um com uma função. Então não adianta você pegar um Alabê, tirar de um atabaque para cortar bicho, porque vai dar tudo errado. E está acontecendo muito isso. As pessoas não estão sabendo desenvolver